fazer um primeiro pacote aqui de 3 perguntas, uma para o professor Esper, uma para a professora Esther e uma geral, que todo mundo pode comentar. Na sequência, eu faço um segundo round para os outros palestrantes. Mas, professor Esper, tem uma expectativa enorme na sociedade para o desenvolvimento de tratamentos, né? Um esforço muito grande de pesquisa para o reposicionamento de drogas, né? Que é você pegar remédios que já existem, já são testados e usados para outras coisas, tentar redirecioná-lo para o combate ao SARS-CoV-2, para o tratamento da Covid-19. Quais são as expectativas reais que a gente pode ter com relação a isso? Qual é o tempo de resposta que essas pesquisas podem dar? Quer dizer, é factível a gente esperar que elas tragam resultados de modo que a gente consiga colocar uma droga para o tratamento num prazo muito curto ainda agora, nessa primeira onda da pandemia, né? Qual que é o cronograma que a gente pode aguardar com relação a essas pesquisas? E para a professora Esther, qual que é a chance desse vírus ser sazonal, no sentido de talvez a gente ficar trancado em casa por um período e ele, entre aspas, sumir sozinho, né? Fazendo uma analogia com a influenza, que é um vírus com o qual a gente se preocupa muito, principalmente no inverno, depois ele não some completamente, mas deixa de ser uma preocupação. Existe alguma indicação de que, mesmo se a gente não tiver um tratamento e não tiver uma vacina de imediato, esse vírus vai desaparecer por conta própria? Ele tem uma sazonalidade? O que a gente pode esperar com relação a isso? E aí uma terceira pergunta que eu abro para todo mundo, e que talvez seja a angústia maior de todos que estão nos assistindo, como é que a gente vai planejar a saída dessa quarentena, né, desse isolamento social? Quais são as evidências científicas, os fatos que precisam estar presentes, que precisam ser levados em conta para a gente conseguir ir para a rua, né? Sair de casa e tentar retomar um pouco da normalidade da nossa vida. Então, primeiro, o professor Esper Calastro, por favor, com relação ao reposicionamento de drogas. Ayrton, obrigado. Antes de eu terminar a resposta, pedir desculpas a todos, mas às 3h30 eu vou ter que deixar essa sala, porque eu vou ter que dar uma outra aula, vocês me perdoem. Mas eu vou começar de trás para frente. Para sair dessa pandemia, desse isolamento, ainda faltam algumas ferramentas para a gente entender direito. A primeira delas é a dinâmica da epidemia. Nós temos que, como a Esther falou, essa taxa de reprodutibilidade tem que ser sempre calculada e a gente vê quando que a gente baixa um nível confortável para a gente conseguir sair do isolamento de uma forma tranquila. A segunda coisa é se a gente vai ter uma imunidade, que a gente chama de imunidade de rebanho. Em outras palavras, se a gente atinge um percentual de pessoas que já se infectaram na população, que vai ser um obstáculo à disseminação do vírus caso ele volte a circular. Então, se a gente, por exemplo, atingir essa idade em 10% das pessoas representa uma coisa, em 50% outra, e em 75% pode representar outra. Então, esses cálculos vão ser de grande importância. Mas tem outros 2 fatores que aí são interferências que a gente pode atuar, que é a primeira delas, o teste para nos ajudar a entender essa imunidade que o vírus vai induzir e talvez como medidas de bloqueio para a gente identificar recirculação do vírus. Então, essa é uma coisa. E a outra, induzir a imunidade, que é a vacina, que o professor Khalil falou tão bem. E, finalmente, se a gente tiver um remédio. Aí eu volto para a primeira pergunta que você falou. Digamos que a gente tenha um remédio que você consiga dar para as pessoas e curar a Covid, ou impedir que essas pessoas vão para a UTI. Talvez isso nos coloque numa posição confortável. Há várias medicações que estão sendo empregadas em 3 frentes. Uma é antiviral, a segunda é diminuição e modulação da resposta imune, tentando tratar ou evitar aquela grande inflamação da segunda semana. E a terceira é o uso de anticoagulante, que o professor Saldiva mencionou muito bem. Aliás, o grupo dele foi um dos primeiros no mundo que identificou esse mecanismo como sendo um dos principais no agravamento da doença.
Nos antivirais vai ser uma tarefa dura, porque aparentemente a quantidade de vírus circulando dura poucos dias e muito provavelmente eles vão ter benefício no começo. Uma primeira medicação já foi autorizada para uso nos Estados Unidos, chamado Remdesivir, mas eu estou com muitas reservas por ainda a gente não conhecer os dados do estudo que eles apresentaram no dia 29 de abril, numa conferência, aliás, numa coletiva de imprensa, ainda não foram publicados para a gente entender bem o que aconteceu. Várias outras medicações estão em testes. Sobre os anti-inflamatórios, há várias tentativas. O uso de corticoide, o uso de inibidores de um mediador químico chamado interleucina 6 e vários outros, mas ainda tudo está em estudo. A gente precisa de avaliações críticas e rigorosas para saber se eles vão ter benefício ou não. É um campo muito controverso, a gente utiliza com uma relativa frequência, mas de uma forma muito personalizada de caso para caso. Agora, o que a gente está mais usando agora, de uma forma mais aceita por todos os médicos que estão na linha de frente, são anticoagulantes, especialmente no sentido preventivo, naquelas pessoas que começam a desenvolver doença moderada grave, ganhando a prática de muitos de nós, e a gente já está notando algum benefício com essas medicações. Agora, a gente só vai ter a ideia clara de o que usar, na hora que usar, quando a gente tiver os estudos controlados, randomizados, rigorosos, publicados com uma avaliação crítica bastante grande, para a gente não começar a fazer achismos. Então, isso é uma coisa importante que a gente deve evitar em ciência. Professor, eu vou só pedir para o senhor mencionar especificamente, talvez, o caso da hidroxicloroquina, que tem muitas perguntas sobre isso, e muita gente perguntando também sobre o atazanavir. Vamos lá, sobre a hidroxicloroquina. É um remédio empregado em várias outras doenças já virais e ele não funcionou. Também é usado rotineiramente em doenças autoimunes com muito sucesso. Apareceu a ideia de usar a hidroxicloroquina, que tem um efeito in vitro contra o vírus, o novo coronavírus. Foram feitos alguns estudos, já tem pelo menos 6 estudos publicados com essa medicação. 2 deles mostraram algum benefício, um benefício discreto, um deles moderado, outro deles discreto, mas os outros 3 estudos mostraram que ele trouxe malefício. Todos eles são passíveis de crítica, a gente precisa ainda consolidar o conhecimento num estudo maior. Hoje foi publicado um estudo com modelos animais infectados com o novo coronavírus e tratados com cloroquina e não funcionou, infelizmente. Mas eu acho que a gente só pode fechar essa questão quando tiver um estudo rigoroso. Há um estudo em andamento para terminar aqui no Brasil, chamado Coalizão 1, que a gente espera que ele nos dê essa resposta. O atazanavir ainda é só in vitro, a gente não tem demonstração de uso. Tá, ok. Professor Esther, por favor, um comentário sobre essa questão da possível sazonalidade ou não do vírus e alguma esperança da gente se livrar desse vírus por conta própria. Eu acho que não é tão simples, ele desapareceu, diminuiu muito na China através de muito esforço para controlar. E também de uma coisa que se chama você ir atrás dos contactantes e diminuir a taxa de transmissão, para aos poucos o vírus não encontrar ninguém para transmitir, porque as pessoas ficaram isoladas, e aí você termina com a replicação do vírus naquela região. Muito difícil de fazer em outros países, quer dizer, alguns conseguiram, e na medida em que você tem um número muito grande de casos, como é o que está acontecendo no Brasil, uma coisa é você controlar 1.000 pessoas infectadas, outra coisa é você controlar 2 milhões de pessoas infectadas e impedir que elas transmitam para outras pessoas. Então, na medida que a gente deixa espalhar um número grande, fica muito mais difícil, você vai fazer o lockdown, mas as pessoas ainda vão transmitir para as pessoas que estão na casa dela, e é realmente muito mais difícil. Então, não acho que é uma questão de sazonalidade, o que você vai, se for deixar da forma como é as pessoas se infectando, você pode precisar que um grande número, como o Esper falou, um grande número de pessoas se infectem a um patamar que isso diminua a capacidade de transmissão do vírus. E aí, provavelmente, o vírus se tornaria como os outros 4,
que seguramente entraram a espécie humana desse mesmo jeito, causaram um grande problema, depois continuam transmitindo, as pessoas se infectam quando são crianças, não têm a doença, mas adquirem algum tipo de imunidade, mesmo que não seja total, depois elas se infectam e não têm uma doença mais grave. Então, assim, a ideia toda de você tentar diminuir a forma como, quando você tenta fazer essas contenções da população, para não exceder o número e você, pelo menos, poder tratar as pessoas ou ter espaço dentro dos hospitais, na medida em que você acha formas melhores de tratar ou consegue rapidamente ter uma vacina, como é todo o esforço desse grupo, de todas essas vacinas para você tentar diminuir o número de pessoas que vão se infectar. Então, eu não acho que ninguém está feliz com a ideia de diminuir a mobilidade, ela não é um plano por si. A gente teria também desmobilizar, ter depois um plano de controle dos casos quando eles surgem e tentar não deixar eles entrarem numa forma exponencial. E o único jeito é ter um contact tracing, né? Seguir os contactantes e diminuir e isolar. Perfeito. Professor Calil, queria acrescentar alguma coisa? Como eu tinha falado quando comecei a falar sobre vacinas, é claro que se nós tivermos um medicamento, nós ficamos tranquilos, podemos sair para a rua. Se nós tivermos uma vacina ou tiver mais de 70% de pessoas que já estiverem infectadas, o vírus vai circular menos. Mas a pergunta que as pessoas fazem é uma coisa prática. O que nós vamos fazer daqui a um mês? Né? Daqui a um mês, o que vai acontecer? Aí eu te digo, bom, a curva diminuiu, quer dizer, nós estamos transmitindo cada vez menos entre a população, e a resposta vai ser necessariamente que o Brasil é heterogêneo, e nós vamos ter que ver região por região, até município por município. E nós vamos ter que ser inteligentes e fazer políticas que sejam quase que individualizadas. Segundo, a Paula falou, a Esther também falou, nós temos que identificar as pessoas que estejam contaminadas. Então, nós temos que ter muito teste e, quando nós voltarmos às nossas atividades, nós temos que identificar rapidamente quem tem a doença e isolar essa pessoa. Então, agora, a nossa vida vai mudar. Enquanto que nós não tivermos o vírus, a nossa vida vai mudar. Nós, brasileiros, nós somos afetivos. Dá a mão, dá beijinho, pega no braço. Nós vamos ter que parar com isso, infelizmente, enquanto que o vírus não circular. Então, nós vamos ter que ter esse distanciamento social por muito tempo, enquanto que o vírus, pelo menos, estiver circulando. As pessoas não vão poder dar a mão, não podem dar beijinho, não podem dar nada. Vamos ter que andar de máscara. Vamos evitar aglomerações, os restaurantes vão ter que ter espaço maior entre as mesas, sem aglomerações. Então, nós vamos ter que tomar uma série de atitudes e nós vamos ter que pensar em cada atividade como que nós vamos mitigar o problema. Por exemplo, eu trabalho num salão grande que tem várias pessoas no seu computador, 150 pessoas. Não vai dar. Vou ter que fazer 2 turnos de 75, 3 turnos de 50. Não sei, tem que pensar para ver as distâncias. Um sujeito não vai poder trabalhar no computador do outro, quer dizer, nós vamos ter que tomar muitas medidas de mitigação que vão ter que ser pensadas caso a caso, para que a gente possa voltar rapidamente. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos ter uma segunda onda, a segunda onda vai ser catastrófica. Inclusive, numa empresa, se o dono da empresa, o gerente, o diretor, o que seja, disser para um sujeito que está com sintomas de gripe, mas é importante, não, fica aí até amanhã, vamos ver o que vai acontecer. Não. Imediatamente ele tem que ser isolado, porque senão ele vai contaminar todo mundo ali naquele dia mesmo. Então as pessoas vão ter que ter inteligência, vão ter que pensar, e não só pensar imediatamente, não, aquele cara é importante, vai trabalhar para mim hoje. Não, ele sai e depois nós vamos ver se ele tem a doença ou não, aí ele volta, vamos ver os contatos dele, como disse a Esther muito bem. Então nós vamos ter que pensar muito praticamente, muito pragmaticamente como é que nós vamos fazer essa volta. Perfeito. Paulo, antes de eu te passar a palavra, deixa eu só jogar o segundo round de perguntas aqui, porque o nosso tempo, na verdade, já estourou. Vou pedir para vocês responderem de forma mais breve possível, para a gente não segurar demais o pessoal em casa aí. Vou jogar mais uma pergunta para o professor Calil primeiro, sobre as vacinas. Tem se falado muito desse prazo de 1 ano e meio, que a gente, se tudo der certo, vai ter uma vacina para o segundo semestre do ano que vem. Tem alguma vacina que já foi desenvolvida de forma tão rápida, né? Normalmente é um processo que dura vários anos, né? Então é realista a gente esperar uma vacina num prazo tão curto? E tem alguma coisa específica desse vírus que
talvez seja mais fácil o desenvolvimento da vacina, que permita esse timeline mais reduzido. E aí vou jogar uma pergunta para a Paula sobre os testes, né? Recentemente foi autorizado no Brasil o teste rápido em farmácias, né? Queria saber a sua opinião sobre isso. Você apontou várias limitações desses testes sorológicos, né? Os chamados testes rápidos. E se a resposta que esses testes dão são tão pouco confiáveis, faz sentido a gente utilizar? Quer dizer, como é que você usa esses testes sabendo das limitações, de forma que a informação que eles forneçam seja útil e não, na verdade, aponte a gente para um caminho equivocado, né? E para o professor Paulo Saldiva, o que o senhor diria para as pessoas que ainda duvidam da gravidade dessa epidemia? Tá? Então, vou abrir e a gente finaliza com essas perguntas, por favor. Ok, então, com relação às vacinas, né? A primeira pergunta, pode ter uma vacina contra esse vírus? A resposta, sim. Por quê? Se o organismo, quando ele se infecta com o vírus, ele consegue eliminar o vírus, você acaba com o vírus, isso significa que você é capaz de montar uma resposta imune para acabar com o vírus. Todos os vírus que a gente consegue eliminar são factíveis de a gente fazer uma vacina, é só a gente saber direitinho. Por exemplo, HIV, a gente não elimina o vírus, e por isso que a gente não consegue fazer vacina. Mas, se a gente consegue eliminar, muito bem. Agora, nós temos que saber os mecanismos de imunidade, que nós estamos partindo de uma série de suposições para chegar mais rápida. O que tem é que o mundo estava já antevendo que haveria essas pandemias e estava tentando se preparar para isso. Existe, inclusive, uma instituição que foi criada em fevereiro de 2017, que eu estava em Paris, inclusive eu falei sobre Zika logo depois do presidente da França, chamado CEP, que é uma coalizão para se preparar para esse tipo de coisa. E que deu uma série de grandes para os caras fazerem plataformas para lançar rapidamente uma vacina. E algumas dessas aí estão sendo usadas. Essa vacina de Oxford, o cara também já tinha uma plataforma montada e fez. Então, nunca se fez uma vacina em menos de 5 anos. Normalmente leva 15 anos. A gente acha que pode chegar aqui 1 ano e meio, 2. Primeiro, porque as pessoas já estavam preparadas trabalhando com vírus semelhantes, SARS e MERS, e já tinham vários de conhecimentos. A gente sabe que a espícula é importante para a gente parar o vírus. Logo teve sequências, vírus, etc., se conseguiu trabalhar. E se colocou tudo em andamento. Agora, o que há também é que nesse sistema de emergência, normalmente você testa a prova de conceito em animal camundongo e vai para primatas. E essa vez as pessoas estão indo rapidamente para o humano antes de chegar em primatas. Então, existe toda uma série de, digamos, um esforço enorme. As coisas estão sendo feitas em paralelos, quer dizer, o indivíduo não espera o resultado de um experimento para começar outro, ele já testa o animal normal, o transgênico, tudo ao mesmo tempo, vai fazendo em paralelo, pode ter um pouco de desperdício, mas é fundamental para chegar rápido. Vai ser absolutamente um recorde se nós conseguirmos ter uma vacina em 2 anos. E se tiver em 1 ano e pouco, como estão prometendo aí alguns, eu acho muito difícil. Eu acho que não consegue fazer entre 1 ano e meio e 2 anos. Mas estão dizendo aí que seria ótimo, porque nos tiraria o sufoco mais adiante. As pessoas estão preocupadas no mês que vem, mas não é o nosso problema, é o resto da nossa vida, né? As populações de risco não vão poder mais abraçar os netinhos? Não, nós queremos abraçar os netinhos. Então, nós temos que ter nós temos que pensar pelo menos aqui 1 ano ou 2. E eu acho que é por aí. Muito obrigado. Paola? Obrigada. Eu só queria complementar uma coisa que o Calil falou agora há pouco sobre isolamento. Eu acho extremamente importante que a gente pense que a saída do isolamento em outros países só aconteceu depois do pico, de ter atingido o pico da transmissão, o que não aconteceu ainda aqui no Brasil e em muitas cidades. Não podemos pensar que tudo acontece como lá em Manaus. Nós aqui em São Paulo tivemos condições de isolamento tais que hoje nós
estamos ainda com o sistema hospitalar que ainda não está completamente utilizado no seu 100%, mas porque nós estamos nos reportando ao isolamento maravilhoso de 70% em São Paulo há 2 ou 3 semanas atrás. Então, nós temos que pensar que a saída do isolamento agora como é que chama? É apostar numa imunidade de rebanho, onde nós vamos ter uma grande quantidade de indivíduos que vão morrer. E escolher as pessoas que vão morrer, ao meu ver, não é um comportamento que é algo muito, muito perto do brasileiro. Como diz o Calil, a gente se beija, a gente se abraça, a gente se gosta. Então, eu não acredito que a gente queira entrar numa dessa de sair todo mundo para a rua e rapidamente a gente encontrar essa imunidade que a gente nem sabe se a gente vai conseguir. Temos força na imunologia, que é o nosso sistema imunológico, mas ainda não estamos lá. Quanto à resposta sobre os testes de farmácia, os testes rápidos, olha, não teria hoje uma coisa que eu seria mais contra que os testes da farmácia. Se nós estamos com os cientistas falando de testes moleculares, a dúvida que nós temos nos testes rápidos, botar um teste na farmácia, quem é que vai interpretar esses testes? De acordo com o quê? Com a clínica do paciente, ele vai ter tempo para fazer isso, o farmacêutico? Por outro lado, nós vamos estar tirando as pessoas da sua casa e botar mais velhinhos na rua para poder ver se eles estão infectados ou não. Ou seja, enquanto nós estamos nos hospitais e grandes centros e laboratórios nos protegendo para não nos infectar de uma provável transferência de vírus de um indivíduo que quer saber se está positivo ou não, vamos tirar a gente de casa e vai ter muito mais gente de casa se dirigindo à farmácia para obter uma resposta que a gente não sabe se será positiva e realmente confiável. Perfeito. Professor Paulo Saldiva, para finalizar, por favor, sua mensagem final para talvez quem ainda tem dúvidas sobre a gravidade dessa pandemia. Ayrton, acho que eu vou te decepcionar porque eu não sei. Sabe, eu tive esse pensamento no domingo. Eu ainda insisto em andar de bicicleta, vir da minha casa, vou para a faculdade. E domingo eu cheguei na sala de autópsia às 8h30 da manhã e estava saindo de lá 4h30 da tarde. E nesse dia a gente estudou uma menina de 11 anos que morreu sem comorbidade prévia. Aí eu estava voltando para casa, na Paulista, e me deparei com uma manifestação pró-abertura voltar plenamente à atividade, e as pessoas falando, conversando, e a grande maioria sem máscara. Eu tive o ímpeto de parar a bicicleta e falar, gente, se proteja. Porque é como se eu viesse do mundo e encontrasse um outro mundo e a bicicleta fosse a conexão entre esses dois universos que não se tocam. Mas como acontece na ficção científica, quando você quer cruzar uma dimensão, você podia ser fulminado. No meu caso, seria linchado se eu fizesse qualquer manifestação contrária. Mas tomara que através do entendimento, né, infelizmente às custas de muitas experiências desfavoráveis, as pessoas começam a entender, porque tem uma coisa, é a última coisa que eu queria falar. Quando a gente, por exemplo, cuida de um paciente que tem uma doença crônica, um infarto, ou mesmo na febre amarela, o médico não se identifica tanto com aquilo, né? Quer dizer, o bom médico é aquele que se coloca na posição do outro. Mas no caso do Covid-19, existe um risco real de contagiosidade. E não há médico que esteja todo no front, na linha de frente, que não se fala, não, eu posso estar na posição dessa pessoa que está aí doente. No meu caso, aquela que está morta, né? E então, isso leva a uma visão diferente da gente. A gente consegue se colocar no papel do outro e saber que não querer que os outros se coloquem naquelas pacientes, naquelas pessoas que a gente está examinando. Então, eu não saberia dizer, eu não teria argumentos para convencer aquelas pessoas naquele momento, embora eu tivesse muita vontade de fazer. Agradeço. Opa, está aberto meu microfone aqui. Professor, obrigado. Professor Paulo Saldiva, professor Jorge Calil, professor Esther Sabino, professora Paola. Foi muito informativo,
Obrigado a todos. Queria dizer para quem está nos assistindo que esse vídeo vai permanecer disponível no YouTube, na sua íntegra. E se você achou que ele contribuiu para o entendimento dessa pandemia, por favor, compartilhe e vamos apoiar a ciência, porque nunca precisamos tanto dela.